Galera, os Vingadores sempre lutam entre eles mesmos, ok? Dentro da equipe mesmo. Tá o tempo todo acontecendo isso nos quadrinhos. Por isso a luta de hoje é entre dois membros fundadores da equipe. Olha isso, eu tô falando do gênio, playboy, milionário e filantropo Homem de Ferro, Tony Stark, que vai enfrentar ninguém menos que o filho do Odin, poderoso Thor. Sim, isso aconteceu nos quadrinhos. Vamos ver se o Stark teve chance? Vamos lá. Hey, Nerds, Peter aqui. Galera, essa luta se passa bem depois dos eventos de Guerra Civil, ok? Na HQ chamada Renascer dos Deuses. Essa HQ traz de volta o Thor, que estava desaparecido depois da destruição de Asgard e de todos os outros deuses no Ragnarok. Pra você que é novo no universo nerd, o que é Ragnarok? Ragnarok é o apocalipse dos deuses nórdicos, é o fim de tudo, ok? Quando você pensa em apocalipse do nosso mundo, se chama apocalipse. Dos deuses nórdicos é Ragnarok. Bem, era o que o Thor achava, que era o fim de tudo. Porque ele descobre que o Ragnarok é um ciclo no qual os deuses superiores, que o Thor conhece pelo nome de aqueles que sentam acima nas sombras, mantinham todo o panteão de Asgard. Com isso, depois do fim do mundo, eles sempre renasciam mais fracos do que antes e caminhavam de novo para outro Ragnarok, ou seja, eternamente, era um ciclo, o tempo todo acontecendo o fim de tudo para os deuses nórdicos. O Thor libera o povo dele rompendo o ciclo e em seguida entra um estado de hibernação. Basicamente, morre como todos os outros deuses, ok? Ele é trazido de volta pelo alter ego dele, o Dr. Donald Blake, que invoca o Thor da dimensão do vazio e convence ele de que o mundo precisa de novo dele. Inclusive, o próprio Blake viveu naquela dimensão do vazio por anos, quando ele foi apagado da existência pelo Odin. Só que com a morte do pai de todos no Ragnarok, o encantamento foi desfeito e ele voltou à vida. Mas tem um problema, tá? O Thor não quer voltar. Ele não tem mais pra onde voltar. A cidade dele foi destruída, o povo dele tá morto. Então, o Blake convence ele de que, se existe o Thor, existe Asgard. E em relação aos deuses, eles meio que vivem como humanos, né? Sem saber da natureza guardiana de cada um, ok? Então eles estão vivendo lá entre os humanos. Thor só precisa então encontrar, digamos assim, os deuses caídos. E lembrar cada um deles, né? Que eles realmente são deuses. O Thor se convence e depois de lutar com criaturas do vazio daquela dimensão, ele retorna. Agora dividindo a existência com o Donald Blake. Assim que eles voltam, eles se hospedam numa cidadezinha perto de Oklahoma. Num certo momento, o Blake dirige uma caminhonete o mais longe possível da cidadezinha e quando percebe que está numa área bem distante de tudo, ele bate o cajado dele no chão e num estrondo, né, cai um raio e ele se levanta na forma do Thor. É aí, galera, que o Thor faz um dos feitos mais incríveis dele, carregando a ideia de que Asgard existe de acordo com a vontade dele. Aí ele gira o Mjolnir e voa, convocando uma tempestade, e no meio do furacão ele grita Asgard! Mas não é tão simples, tá? Ele fica girando o Mjolnir e mantendo a tempestade por quase uma semana, até que o tempo se acalma e o Thor pousa finalmente. Então Asgard ressurge do nada. Fala aí, não é apelão isso? A cidade é tão grande que se estende por quilômetros, ok? As torres vão até o céu. Eu não exagerei quando disse que é um dos feitos mais incríveis do Thor. E é óbvio que algo dessa magnitude não iria passar desapercebido pelas autoridades. Não só as locais, mas de todo o país. Uma curiosidade é que o Thor teve que comprar as terras do proprietário, porque mesmo fazendo a cidade flutuar sobre elas, ainda estava violando as leis. O proprietário sai de lá com uma caminhonete cheia de ouro dos salões de Asgard, e pô, rindo de orelha a orelha, tava feliz com aquela venda, né? Sabe quem mais vai ficar rindo de orelha a orelha? Eu, assim que você se inscrever no canal. O que é isso? Demorei um pouquinho, mas nunca vou esquecer do pedido que eu sempre faço pra você continuar com a tua inscrição aqui. Obrigado de coração. Bom, como eu disse no início do vídeo, essa história se passa depois da Guerra Civil. E é claro que o governo não iria permitir um herói fazendo o que quer em solo americano, não dá. Pra você que não se lembra, a saga Guerra Civil dividiu toda a comunidade heróica da Marvel. De um lado você tinha, né, os que eram a favor da lei do registro dos heróis, liderados pelo Homem de Ferro, e do outro que eram contra essa lei do registro, né, contra essa medida, liderados pelo Capitão América. Então ficou time Homem de Ferro e time Capitão América. Depois dessa saga, a lei passa a valer em todos os Estados Unidos. Depois de ter reerguido a cidade, o Thor parte em busca dos outros deuses. Para quê? Para despertar cada um deles do sono, ok? Numa dessas buscas, ele é surpreendido pelo Tony Stark, que se apresenta de forma amigável. Ele fala pro Thor que precisa conversar. E antes de partir para as formalidades, diz estar feliz em ver o velho amigo dele vivo de novo, né? Mas o Thor não cai na conversinha fiada dele não, porque sabe de tudo que aconteceu na ausência dele e permanece em silêncio, fica só ouvindo. Stark perde a paciência e joga real pra ele. Perante a lei, ele não pode chegar e fazer uma cidade brotar no meio do nada. O governo não estava satisfeito com os atos do Thor.
Mesmo o Thor tendo pago pelas terras, o Stark ainda tem a coragem de ameaçar ele, dizendo que ou ele trabalha com o governo ou contra o governo. Tipo, não existe meio termo. Olha o que o Stark tá falando. A lei de registro é clara, ele tá ameaçando o Thor. E além disso, ele ainda ameaça tomar as terras do Thor. O maluco tá pedindo, hein? Esse é o problema do Tony Stark, galera. Ele acha que ele tem tudo sob controle. Ele sempre foi assim, ok? O Thor, ele empunha o martelo dele. Nessa hora o céu se fecha e os raios começam a cair em volta dele. Ele relembra o Tony dos pecados dele, das pessoas que eram amigas dele e ele prendeu ou matou, né, por simplesmente discordarem dele. E isso já seria uma ofensa suficiente. Só que Tony foi além durante a Guerra Civil e, sem a permissão do Thor, fez um clone usando o material genético do Thor, ok? E apresentou para o mundo como se fosse o verdadeiro Thor. Ele profanou o corpo do Thor. Ele violou tudo o que o deus asgardiano representava. Thor pergunta, totalmente enfurecido, se é assim que o Tony Stark define amizade. Nessa hora os raios começam a rachar o chão. E a luta começa. O Homem de Ferro tenta explicar que as coisas não aconteceram daquele jeito. Mas o Thor ignora e acerta o primeiro golpe atirando ele pra longe. O Stark fica irado, fica possesso, né? E acerta o Thor com um raio de energia que sai das mãos dele. Esse ataque seria o suficiente pra acabar com muito herói e vilão por aí. Mas o Thor nem se moveu. Ele não sofreu nenhum arranhão. Olha o nível de poder, de resistência do Thor. Então o Tony parte pra cima dele, pra sair na porrada moda antiga. No soco mesmo, no X1. Só que ele é rebatido pelo Thor, né? Que acerta ele com o Mjolnir, como se fosse uma bola de beisebol. Só que é atingida por um raio. O Tony ele tenta se levantar, mas tem dificuldade. A dor é absurda. A pancada foi tão forte que a armadura dele sofreu vários danos, ok? Ele surpreende com a força do Thor e tenta enrolar o Thor, tipo, fazendo piadas. Exatamente isso. Dizendo que ele é malhando, sabe pra quê? Pra conseguir tempo pra reparar o traje, a armadura. Thor diz que não andou malhando não. E que só existe uma diferença agora. Dessa vez ele não estava se contendo. Antes do Homem de Ferro terminar de levantar, ele é atingido por um baita raio que destrói tudo ao redor dele. O Tony grita porque a dor é insuportável. E a armadura dele está totalmente destruída, com falha total dos sistemas, total, deu PT. Thor se aproxima e ergue ele pelo pescoço, arranca a máscara dele do capacete e diz olhando nos olhos: dê suas ordens e ultimatos a quem escolher obedecer ou for covarde demais para lutar, não a mim. Ou aprenda novamente a diferença entre um deus do trovão e um mortal num traje metálico. Galera, porra, não tem como, né? Olha a diferença, galera. Com isso, ele ainda ameaça o governo, dizendo que se algum mortal, em nome do Estado, aparecer em Asgard sem ser convidado, eles vão conhecer todo o poder do Deus Trovão. Porra, maneiro demais! E isso vai ser só o começo. Sobre a lei do registro de heróis, pela primeira vez, Thor revela o posicionamento dele. Diz que, por enquanto, tá neutro em relação à guerra, que ele considera tola. E diz pro Tony não dar motivos para ele reconsiderar a posição na batalha. No final, o Homem de Ferro, todo ferrado, fala pro Thor que ainda existe uma solução e que pode tornar a cidade dele numa embaixada, manter ela em paz. Thor diz que isso é o suficiente e pede pra ele ir embora. Mas a armadura dele tá toda danificada, né? Ele pergunta como é que ele vai voltar pra base naquelas condições. A resposta do Thor é a melhor, galera. Caminhe. Galera, assim termina mais um Veja Como Foi. Mas não pensa que acabou não. Vocês querem saber que fim leva a Asgard ou se Thor recupera os amigos dele? Comenta nos comentários aqui embaixo que com feedback positivo a gente vai ter mais batalhas pra vocês. Então agora eu vou ficar vendo cada comentário de vocês se eu preciso trazer mais a continuação desse Veja Como Foi. Obrigado por isso. Não esquece, se inscreve nesse canal. Faça a sua inscrição agora, toca. Ativa o sininho, a notificação. É muito importante notificação em canal noticioso. Por quê? Porque não é um canal que eu tô fazendo vlog, essas coisas, que você pode ver a qualquer momento, sabe? Eu faço listas também, faço vídeos atemporais. Mas quando sair uma notícia, você vai ser avisado pela notificação. E só com o título da notícia, você já sabe o que está acontecendo no mundo nerd. Isso é que é bacana da notificação. Então conto com a sua inscrição com a notificação. Obrigado, te espero no próximo vídeo. Valeu, fui!